de oração. Uma vida de oração. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Uma das coisas que eu acho que a gente não tem como quantificar, né, ter ideia real, é da certeza de não ter outro lugar nesse momento que a gente preferiria estar. Não é algo que é para lá de especial? Você está sentindo vontade nesse momento de estar em outro lugar, a não ser esse? Eu diria impossível. Se você tiver, faz favor, porque aqui eu acho que deveríamos estar só os que querem estar, né? E que privilégio, nossa, que maravilha. E olhar para vocês aqui, né, tantos rostos conhecidos, muita coisa passa aqui na minha mente, né? Pastor, eu acho que eu estou hoje estabelecendo pelo menos 2 recordes aqui. O primeiro deles, o maior intervalo de um sermão para o outro na mesma igreja. Eu acho que eu falei a última vez na B2, talvez 2002, 2003. E talvez outro recorde é o menor intervalo entre 2 sermões na minha vida. Porque eu preguei sábado passado, estou pregando hoje de novo. Para quem é capelão, não faz isso todo dia, é algo diferente, né? Eu sou pastor de um hospital. Eu cuido de funcionários, famílias e os pacientinhos, porque todos lá são crianças e adolescentes, é um hospital infantil. Então é muito bom estar aqui, vendo, primeiramente, padrinhos da minha chegada nos Estados Unidos. Eu tenho padrinhos de chegada aqui. A primeira madrinha que eu gostaria de falar é da dona Ineida, que eu, com carinho, chamo de Inédia. A dona Ineida foi a pessoa que me deu o primeiro enxoval aqui, lençol, edredom, quando eu aluguei meu primeiro quarto fora da casa do Silvio e da Ginéia. A dona Ineida me deu o primeiro enxoval de presente. Eu lembro que na primeira semana que a gente chegou aqui, eu e meu irmão, fomos comer uma pizza sábado à noite, e o Gilmar e a Sandra estavam lá. E eu lembro que o Gilmar, com aquelas sábias palavras, sem cabelo branco ainda, falou assim: Eliezer, essa é uma terra que não é fácil, mas é uma terra de oportunidades. Você e o seu irmão são novos e vocês têm tudo pela frente. E dos 21 anos aos 45 hoje, muita coisa aconteceu. E eu estou muito, mas muito feliz. Tenho colegas aqui de Coral Jovem, né? Vários colegas de Coral Jovem, quando eu fui pastor do Coral Jovem. E por alguma razão, Deus me levou para o pastorado em um hospital. Teve algum momento na minha vida que eu pensei assim: pastor, com todo respeito, pastor Marco, com todo respeito, nós temos um interesse muito grande pela parte de pastorado na igreja. Temos muitas pessoas que fazem teologia todos os anos. Mas nós não temos tantas pessoas, talvez, que entram depois da teologia numa escola de 3 a 4 anos, que leva à formação de um capelão profissional. E foi nessa ótica que eu decidi give it a try e entrar na escola de capelania. No começo, era no NIH. Rô, você trabalhava no NIH nessa época? Eu lembro que eu conversei com você, que eu estava entrando na escola de capelania do NIH. E depois, dentro do NIH, eu me apaixonei pelas unidades pediátricas. Eu imaginava que eu tinha um acesso mais rápido, uma conexão mais fácil com as unidades pediátricas, e aí eu tive a oportunidade de terminar a escola de capelania no Children's Hospital, que é o Hospital Nacional da Criança, que é ali no centro de DC, e é onde eu já estou há 16 anos. Essa é um pouquinho da minha história, desses 25 anos que eu estou por aqui. E interessante
que eu lembro, na questão de pregação, no hospital a gente não faz, né? É diferente, lá é meio que mais uma presença disponível, e aí a gente conversa e identifica o que é necessário. Mas eu lembro de algo que, sem falar, outra coisa, eu esqueci, meu primeiro aluno de sax é da igreja, o senhor Júlio Alves, foi o primeiro aluno de sax que eu tive nessa terra, e acabei dando aula de sax para a Júlia, segunda geração, muito legal. E tem mais alunos de sax aqui, né? Das famílias que me receberam aqui está a Carla, que faz parte dos meus padrinhos, como madrinha de chegada aqui, não esqueci de você, Carla. E eu tenho meu padrinho aqui de fotografia e vídeo, que é o Gilmarzinho, né? Me ajuda todo dia, quando eu preciso. E falando em pregação, eu tenho algo que, apesar de vocês me conhecerem aqui há mais de 20 anos, muitos de vocês, eu tenho algo para confidenciar, que eu gosto de falar quando eu começo a falar, para que vocês tenham misericórdia. Que é o seguinte, para quem faz teologia, a gente tem vários tipos de estágio, desde o primeiro semestre até o último semestre. São oportunidades que a gente tem de praticar o que a gente está aprendendo, né? E eu lembro que não era oficialmente um estágio, mas todas as manhãs e as tardes lá no internato, aliás, Oséias, cadê? Oséias está por aqui? Saiu, Oséias foi meu colega de internato. E eu lembro que ele falava assim, me respeite porque eu sou um futuro arauto do rei. Que convicção, né? Não, brincadeira, ele não falava. Mas, se pudesse, ele falaria, eu acho. Lá no internato, no IAE, eu lembro que quando eu comecei a fazer teologia, a gente tinha os cultos da manhã e os cultos da tarde. E sempre era alguém que estava na teologia que fazia meditação de manhã e fazia um devocional à noite. E eu lembro que a partir do momento que as pessoas viram que eu estava fazendo teologia, começaram a chegar os convites para fazer a explicação da lição, ou da meditação de manhã, ou o devocional da tarde. E olha qual que era a minha resposta. Eu falava assim, olha, eu estou no primeiro ano, vai chamar aí um cara do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, eles estão mais adiantados aí na desenvoltura da teologia. Deixa o primeiro ano aqui para lá, mais tarde. E assim aconteceu, e veio o segundo ano e eu continuava falando, vai com o terceiro ano. E veio o terceiro ano. E quando eu estava no quarto ano, eu me esquivei de todas as oportunidades que eu tive no internato, de fazer aquela meditação, aquela pregação. Aí quando eu sentei na sala para o quarto ano começar, veio o estágio do quarto ano, a explicação de todos os estágios do quarto ano. E olha só, primeiro da lista do estágio do quarto ano, uma semana de oração inteira, sábado a sábado. E eu pensei assim, todas aquelas oportunidades que eu tive de praticar aqui, numa congregação menor, agora vão fazer falta. Mas eu não estava ainda, não desisti do meu alvo de me esquivar. Olha só o que eu pensei. Eu vou pegar uma cidade bem pequenininha para fazer essa migração. E ainda lá na cidade eu vou perguntar qual que é a menor igreja da cidade. E foi assim que eu fiz. Eu pedi para o meu avô, que morava na época em Taquara, interior do Rio Grande do Sul, onde tem o IACS. E eu falei, vô, tem alguma igreja bem pequenininha na sua cidade que eu posso usar para fazer a minha semana de oração? Eu falei, olha, tem. Eu vou de vez em quando nessa igreja, acho que essa aí talvez seja uma igreja legal para você. Roberto conhece, porque ele estudou no IACS, né? Conhece a cidade, pelo menos, né? E ali eu fui. Meu avô falou com o pastor da igreja, olha, tem um neto aí que vai fazer uma semana de oração, um estágio. E eu cheguei lá naquela igreja. Eu acho que ela tinha 2 fileiras pequenas, bancos pequenos, e fizeram uma propaganda que eu não sei como é que aconteceu, mas a igreja não cabia mais ninguém, assim, estava super lotada, tinha gente em pé, e no primeiro banco, o diretor-geral do IACS, com a família. Aí daquele ponto em diante eu desisti, né? Porque não estava dando certo, Mas é mais ou menos por aí uma história para contextualizar um pouquinho da minha não oficialidade em estar aqui muito frequentemente, tá? Então, é um privilégio. Queria começar a falar com vocês hoje sobre o seguinte.
Vocês conhecem uma frase que foi falada em 1963, que começa assim, é a frase e depois era parte de um sermão, de um discurso. I have a dream. Quem que falou isso aí? Um pastor, Martin Luther King Jr., agosto de 63. E olha só, quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o sermão ou o discurso que ele usou essa frase? Alguém já leu tudo? Algumas pessoas da escola, talvez? Olha só que interessante. Esse discurso, ele fala o seguinte: eu tenho um sonho de que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado das suas crenças. Eu tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-proprietários de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. E para mim, talvez a frase mais forte de todo esse discurso foi a seguinte, uma das partes finais. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Que mensagem fantástica de igualdade de direitos para todos. Certo? Que coisa maravilhosa. Só que, voltando para a primeira frase, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu gostaria que a gente se concentrasse nos sonhos agora. Hoje é sobre sonho. Espero que ninguém durma, por favor. Falando em sonhos, você sabia que existem pesquisas que falam que 95% das pessoas não realizam os seus sonhos? Drástico, não? Triste, talvez. Olha só. E talvez as maiores razões estão muito ocupadas. Olha que contrassenso, né? Tem um sonho, mas está muito ocupada para atingir esse sonho. Negócio que não encaixa. Tem medo, às vezes se caem na real que não faz sentido aquele sonho, ou às vezes acham que é impossível. Às vezes a gente pode também confundir sonho com meta. Meta é aquela coisa que vem e vai rapidinho, né? Aquela coisa que a gente tem muitas metas. O sonho, ele tem um impacto diferente na gente. O sonho é aquele que quando a gente pensa, mexe até às vezes com o batimento cardíaco. Aquele que a gente se pega pensando automaticamente no meio do dia, fazendo qualquer coisa que a gente esteja fazendo. É algo que tem um impacto profundo na gente. Às vezes pode ser um sonho de quê? De uma viagem. Eu lembro muito bem quando eu comecei a sonhar para vir para os Estados Unidos. Eu estava no 4º ano da faculdade. E com aquela vontade, eu começava a ver preço de tudo, né, que a gente não tinha no Brasil. Eu me empolgava com a ideia de vir para os Estados Unidos. E eu comecei a sonhar. Às vezes me atrapalhava até estudar. Eu tinha que terminar a faculdade antes de vir para cá. E aquele sonho, às vezes, eu me pegava, me desviando da atenção do livro, sonhando em vir para os Estados Unidos. Sonhos. Algo que mexe com a gente, algo que realmente impacta. E existem algumas dicas para você realmente ser capaz de atingir um sonho. Alguém pode sugerir aqui pelo menos uma dessas dicas? 3. Pode ter mais, mas hoje eu gostaria de highlight 3. Primeira, foco nesse sonho. Você precisa ter certeza de que você quer essa coisa. E aí você tem que planejar essa coisa. Você tem que analisar o que envolve atingir essa coisa. Quais são os riscos. Eu tenho uma pessoa da minha família, que por enquanto é a família de 2, que ela adora fazer análise de riscos. E é uma coisa que eu, muitas vezes, não faço. Mas vamos ali, vamos ir atrás disso, vamos tentar isso aqui, mas quais são os riscos? Quando a pessoa planeja mais, eu acho que você tem mais chances de atingir aquilo que você quer, certo? Planejamento, foco, realmente ter certeza do que você quer. Outra coisa, olhar além dos problemas.
geralmente, quando o sonho é muito importante, vai ter obstáculo. Vai aparecer alguma coisa para interromper, para atrapalhar isso aqui. Certo? Coisas muito fáceis, geralmente, vêm muito fácil e não são complicadas de atingir. Agora, aquela coisa mais elaborada, mais importante, aquele estudo, aquele projeto, aquele sonho, quando é muito mais complicado, geralmente tem bloqueios. Existem problemas, existem coisas, inclusive sonhos espirituais. Coloque um sonho espiritual aí bem forte para ver se o outro lado não vai começar a te atrapalhar. Mas se vier os problemas, olhe além dos problemas. Tenta não se focar no problema e não perder o foco. Continue olhando onde você quer chegar, porque esse problema aqui, ele pode se tornar mais fácil de resolver. E olha só que interessante. Isso é algo que faz muita diferença e faz muito sentido. Se você tem um sonho, converse com as pessoas sobre esse sonho. Dizem que se o sonho não sai daqui, ele é só um pensamento. Ele nunca vai se materializar. Quando a gente conversa, quando a gente coloca datas, quando a gente coloca landmarks, a gente está externalizando aquilo ali. A gente está, poxa, eu falei para aquela pessoa, como é que eu vou desistir desse sonho agora? A minha família está sabendo, meus amigos sabem, o meu pastor sabe. Quando mais pessoas sabem da sua vontade, do seu sonho, fica mais fácil de atingir. Se você tiver só aqui, ele não vai passar de pensamento. Existem passagens da Bíblia que, por exemplo, deixa eu colocar aqui Mateus 25, 21. Ver se já está lá. Ver se eu consigo passar para frente aqui. Mateus 25, 21 fala o seguinte. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Se a gente pudesse parafrasear, fazer uma adaptação de Mateus 25, 21 com o sonho, ficaria mais ou menos assim. Muito bom, servo fiel. Você não se envergonhou de mim. Você confiou nos meus planos para salvá-lo. Você compartilhou esse sonho de muitos com muitos. O teu sonho se tornará realidade. Entra na alegria do teu Senhor, vem viver comigo. Agora tem uma pergunta e nós já estamos caminhando para o final, presta atenção. Qual que é o seu maior sonho? Até agora a gente colocou em perspectiva. O que é sonho? Agora eu estou perguntando para você, qual que é o seu maior sonho? O que está lá na prioridade número meio? É maior até que é número 1. Agora eu quero participação, agora eu vou ser professor aqui. Qual que é o seu maior sonho? Pelo menos uma pessoa. Céu. Eu acho que esse deveria ser o nosso sonho, o maior sonho, o número meio. Pelo menos tem uma aluna aqui que está ligada, está conectada comigo. Falou direto a palavra céu. E aí, como é que a gente mede, se você tem dúvida se o céu é o seu maior sonho, como é que a gente avalia? Como é que a gente analisa? Como é que a gente pode medir o grau de importância que o céu está na tua lista de sonhos? Alguém tem uma ideia? Como é que a gente mede? Existe alguma ferramenta para a gente medir? Tudo isso termina aqui, onde a gente tem quase todo mundo um no braço. Com o tempo que eu gasto pensando, me preparando para o céu. Se você fala assim, nossa, eu penso em céu pelo menos uma vez por mês, pastor. Aí eu pergunto assim, será que o céu é o número meio na tua lista? Pelo menos na igreja, pastor, 4 vezes por mês. Será que ainda é o número meio da tua lista? O que vocês acham? O céu deveria ser algo que a gente pensaria, ou pensasse? O quê? Quando? Todos os dias, direto. Não é? A gente vai sair de casa, a gente faz aquela oração. Sabe que tudo que eu faça hoje, tudo que eu aprenda hoje, tudo que eu comunique hoje, de alguma maneira, exprima que eu estou indo para o céu, que eu quero ir para o céu. Certo? Deveria pelo menos ser assim.
E olha só, gente, tem pessoas, pesquisas feitas aqui em associações de igrejas protestantes nos Estados Unidos, tem pessoas que estão desistindo do sonho do céu. Racionalmente desistindo do sonho do céu. E olha só as razões que eles colocaram aqui. Eu perdi a motivação. Está demorando muito. Estou muito ocupado. Na verdade é impossível. É um absurdo. Não sei se realmente eu quero. E uma que pega a gente assim pelo calcanhar. A minha vida está boa demais por aqui. Será que temos algumas conexões com essas razões aí? Se é algo que eu quero, é o número meio da minha lista, temos que respirar essa vontade de ir para o céu. Não interessa o trabalho que você faz, não interessa onde que você mora, não interessa nada. Tem que passar pela sua cabeça direto. Influenciar tudo que a gente é, tudo que a gente faz. Se a gente parar para pensar o que acontece à nossa volta, nós temos por volta de 1 milhão de pessoas passando fome todos os dias, que não vão ter nada para comer todos os dias. 300 mil dessas, ou a terça parte, só aqui nos Estados Unidos, são crianças. Imagina num país super desenvolvido. Esse número sobe para milhões e bilhões se a gente vai aplicar para o mundo. São pessoas morrendo de fome a cada 2 segundos ao redor do mundo. São pessoas morrendo de violência doméstica todos os dias, aos milhares ao redor do mundo. O que mais que a gente pode listar nas coisas que poderiam ajudar a gente a pensar no céu? A não se acomodar no meu carro, na minha casa, nas minhas viagens, na minha roupa? O que mais que poderia ser útil para a gente colocar aqui dentro, que viesse a direcionar o nosso pensamento mais para o céu? Que é real, que existe, que realmente está às portas. O que mais a gente precisa? Que mais motivação eu preciso para pensar mais no céu? O que mais? Tem alguma coisa que está faltando? Não temos motivação suficiente? Deixa eu repartir com vocês uma foto. Essa foto, ela é na unidade neonatal, na UTI neonatal. O nosso hospital da criança, ele não tem uma unidade de partos. Se existe um bebezinho recém-nascido como aquele ali no hospital, é porque ele já foi transferido de um outro hospital com complicações tremendas para estar numa UTI neonatal. E olha só, vocês veem ali uma menininha de 4, 5 anos. Aquele no colo dela é o irmãozinho. E nesse momento ela está fazendo 2 coisas. 2 coisas. Ela está conhecendo o irmãozinho, está passando o tempo com ele pela primeira vez, porque ele tem ali 1 semana de vida. E ao mesmo tempo que ela está conhecendo o irmãozinho, ela está se despedindo do irmãozinho. Porque esse menininho nasceu com defeitos extremos, nasceu um prematuro extremo e ele não tinha e não teve condições de sobreviver. Então você vê uma cena em que uma criança de 4 anos está dando oi e tchau. E nesse momento, foi algo que, para aqueles que me conhecem, né, Gilmar, eu gosto muito de fotografia. De vez em quando eu sou chamado para ser capelão e fotógrafo no mesmo evento. E aqui foi um deles. A gente oferece fotografia para que memórias sejam possíveis para os próximos meses e anos. E nesse momento, você vê que a mãe está falando, como se fosse numa sessão familiar. A mãe e o pai estão contando para o menininho, antes de dar tchau para ele, como que eles se conheceram. Meio que contando um pouquinho da história deles, para que ele soubesse como que tudo aquilo veio a acontecer. Então eles falaram do college, como se conheceram, depois como que planejaram a irmãzinha, falando do vô, da avó, dos avós. E ali estavam meio que contando a história da vida deles para o filhinho, que dentro de poucas horas não estaria mais junto com eles. E naquele momento, como capelão agora, não como fotógrafo, eu pensei assim, o que eu consigo falar de conforto para a pessoa que está perdendo uma criança que planejou ter e não vai poder ter?
não dá para colocar o tamanho que você sente no momento em que você é exigido dar um tipo de conforto. E o meu conforto se tornou uma pergunta, porque a calma e a paz que eu via no ambiente, no rosto dos pais, me intrigou. E eu perguntei para eles. Perguntei o seguinte: como que vocês, nesse momento que eu estou aqui em pedaços, me escondendo atrás da câmera, como que vocês estão em paz? Como que vocês estão fortes? De onde vem tudo isso? E eles me falaram: pastor, vem da certeza de que tudo isso aqui é temporário. Essa separação, esse tchau que a gente vai ter que dar daqui a pouco, é temporário, porque nós temos a certeza absoluta que em breve nós estaremos juntos em um lugar que não terá mais hospitais, não terá mais máquinas, não terá nada disso que está acontecendo. Em vez de confortar, o capelão naquele momento foi confortado, relembrado do poder das promessas de Deus no quê? No céu. No céu. Existe outra passagem que eu gostaria de compartilhar, que está em 1 Coríntios 2:9, e olha o que fala. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No livro História da Redenção, página 430, fala o seguinte: a linguagem humana é inadequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecido apenas por aqueles que o contemplarem. Nenhuma mente finita pode compreender a glória do paraíso de Deus. E próxima passagem é a passagem que eu já perdi as contas de quantas vezes eu usei como o último recurso para trazer esperança a alguém que está perdendo um filhinho, ou que está passando por um momento muito complicado com esse filhinho. Fala exatamente da Nova Jerusalém. Fala exatamente desse céu, que a gente não vai ter mais o quê? Dor, separação, problemas, morte, o que mais? E a certeza de que todas essas coisas passageiras já não vão existir mais. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de país. Ali o grande pastor conduz o seu rebanho às fontes de águas vivas. A árvore da vida dá seu fruto todo mês, e as folhas dessa árvore são para o serviço das nações. Existem riachos sempre fluindo, claros como cristal. E ao lado das árvores frondosas lançam-se as sombras sobre os caminhos preparados para os remidos do Senhor. Lá há vastas planícies que se expandem, e colinas de beleza, e montanhas que Deus se erguem para elevados. Nessas planícies pacíficas, aos lados de todas as correntes vivas, o povo de Deus, portanto, tempo para a volta ao lar. Quando a gente pensa em esse céu, quando a gente pensa nessas promessas, a gente não tem opção de não querer continuar nessa caminhada cristã. Assim como esses pais, e são centenas de famílias que falam: pastor, minha esperança está em Apocalipse 21, de 1 a 5. Se eu não tivesse essa esperança, eu não conseguiria voltar aqui no hospital no dia seguinte. Eu confio porque isso é uma promessa que não vai falhar. E essa é a fonte de força e certeza e esperança para continuarmos essa caminhada. E a última frase que eu gostaria de deixar com vocês hoje é que a gente planejasse, orasse para que o céu não saísse do nosso coração. Para que essa vontade, sabe, desse país, que eu sei que aqui é algo maravilhoso, temos conforto, temos tanta coisa que, como alguns falam aqui, está bom demais aqui, eu não quero ir embora.
que a gente pudesse orar para que esse quesito, esse item da prioridade fosse sempre o que queimasse no coração todos os dias. Não interessa o tipo de vida ou o momento que você está passando. Eu queria fazer um convite, como se fosse um contrato com cada um aqui, que vocês orem para que essa prioridade nunca fuja do coração de vocês. Porque existe um porquê para tudo isso. E é uma frase que eu uso do meu tio, que também é pastor, que é o seguinte: o céu pode ser tudo e vai ser tudo que a gente sabe e mais um pouco. E como a senhora White fala, a linguagem humana é inadequada para descrever o que o céu é e está esperando por nós. Você sabe o quê? O que adianta o céu ser tudo isso? Algo que não dá nem para sonhar. Se eu e você não estivermos lá. Isso que é o que eu gostaria que você levasse hoje embora para casa. O céu é o lugar mais perfeito, mais maravilhoso, mais fantástico. Mas nada vai adiantar se eu e você não estivermos lá. Temos um contrato, temos um acerto, vamos pensar mais nesse céu, vamos sonhar mais nesse céu. E agora, pastor, eu não sei se eu oro, se tem uma música final, vamos cantar? Lindo país. Cindy. Vamos todos juntos ficar em pé. Vamos cantar Lindo País. Juntos. Há um país prazer e luz, é destinado ao povo resgatado. Lá não teremos lutas nem mais país, lindo país, eu vejo a mesa acariciar campinas e jardins. Tenta imaginar agora. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos esse lugar. Para os amigos, familiares, os queridos, os já ressuscitados, e todos nós, o nosso bom Jesus louvar. Oremos. Querido
Deus, muito obrigado mais uma vez por o Teu Santo Espírito nos trazer aqui nessa manhã. Eu entendo que a mensagem do céu é algo que não só hoje, parte desse sermão deveria fazer parte da nossa vida, mas em todos os momentos que a gente vive. Que seja a grande prioridade. Que tudo mais que façamos seja periférico, seja secundário, seja temporário. Mas que essa vontade de estarmos no céu venha impactar tudo mais que a gente faça, tudo mais que a gente é, e que as pessoas, ao entrarem em contato conosco, possam entender naturalmente que somos pessoas que estamos aqui de passagem. Somos pessoas que têm esse objetivo maior de não criarmos raízes nessa terra, e sim nos prepararmos para um dia estarmos contigo no céu. Coloca em nós esse desejo, através do Teu Santo Espírito, todos os dias. Que a nossa oração comece com esse desejo. E que possamos realmente sermos usados por Ti para comunicar esse sonho, essa vontade a todos que cruzarem pelo nosso caminho. Uma bênção muito especial para essa igreja, com os desafios, os alvos, os sonhos, as metas que cada um aqui tem, de acordo com o departamento, família do pastor, que tudo seja sempre abençoado, que tudo seja sempre aprovado pelo Teu plano, pela Tua vontade, e que juntos como família estejamos um dia mais, todos os dias, mais perto da Tua casa no céu. Essa é a nossa oração, agradecidos por ser o nosso Deus tão bondoso, maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Eliezer, que Deus te abençoe. A todos um feliz sábado. Os irmãos são convidados a permanecerem